Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, vemos um apóstolo Paulo em cadeias e preocupado com o estado da igreja, de quem ele não tinha notícias, e também preocupado em consolar a igreja sobre a situação de saúde de seu colega Epafrodito. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 19 a 30, nos registra essa experiência da seguinte forma: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Queridos ouvintes, vemos aqui o perfil do amigo de um grande evangelista, o perfil de uma pessoa de confiança, que no caso é Timóteo, filho na fé de Paulo, seu companheiro fiel, alguém que a igreja conhecia pelo seu caráter, provado pela sua atitude, e Timóteo foi usado por Deus naquele momento para levar alegria ao povo. Paulo estava triste, com saudades, impedindo de estar lá, tinha aquela igreja no coração, sabia dos riscos de o pastor estando longe, falsos mestres envenenarem a igreja com seus falsos ensinamentos. Por outro lado, Timóteo era muito ocupado e houve a necessidade de preparar o caminho para a ida dele a Filipos. Outro irmão também que foi extraordinariamente usado foi Epafrodito. Epafrodito, por sua dedicação à obra, teve algumas limitações de saúde e pegou doenças mortais. Houve um milagre, um testemunho de cura na vida de Epafrodito, resposta de oração, pois, como está citado no texto, Paulo sofreria duas tristezas caso ele morresse. Uma, de sentir a distância do seu povo, de uma igreja que ele tinha no coração. E por outro lado, ver a morte de um amigo que era cooperador dele e que trazia a ele muito conforto naquele período de provação. Deus, por sua misericórdia, salvou Epafrodito, o curou, e esses dois irmãos foram grandemente usados naquele momento em que Paulo estava impotente diante da situação. Paulo não só
se alegrou, se utilizou do serviço, se apoiou no serviço desses dois grandes irmãos pastores, como também reiterou a necessidade da igreja recebê-los bem, honrá-los, no testemunho de que eles eram homens realmente de Deus, que primavam pelo interesse de Jesus Cristo aos próprios interesses, como muitos dos falsos profetas, falsos líderes o faziam. E essa mensagem é muito atual, porque cada um de nós tem as suas carências. Nós estamos juntos menos tempo do que gostaríamos. Não estamos presos por cadeias, mas estamos presos pelo ativismo do nosso tempo. Hoje temos muito mais coisas para fazer do que tempo para fazê-lo e estamos por vezes cansados, sem forças, impedidos de fazer o que gostaríamos, estando juntos com pessoas amadas. E o tempo vai passando e se não tivermos ajuda, metemos os pés pelas mãos. E louvamos a Deus porque em meio a tantos impropérios, a tantas intempéries da vida do nosso tempo, nós podemos contar com irmãos valorosos, de confiança que o Senhor levanta para nos auxiliar, para ser o canal de bênção, aqueles que estão no nosso coração como ovelhas. Que cada um dos ouvintes se ponha nessa posição, que a igreja seja motivada por essa experiência a suportar uns aos outros, a um ser suporte do outro, para que o nome de Jesus seja glorificado e a alegria, que é a força da igreja, seja multiplicada, apesar das dificuldades. Vitória, irmãos, alegria em servirmos uns aos outros. Sejamos uma igreja, um povo unido, chorando com os que choram e alegrando-se com os que se alegram. Pois este é o evangelho missional, o evangelho que tem a visão da missão que Deus conferiu a cada um de nós dentro do que Jesus viveu no evangelho. A boa nova que nos dá esperança e nos dá alegria de dias felizes. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me